Olá pessoal, meu nome é Lindy Nunes e eu vou estar trabalhando com vocês hoje cinética. Nós vamos aprender hoje a calcular a velocidade das reações químicas, a velocidade com que as reações químicas ocorrem. Então pega um papel, pega um lápis, uma caneta e uma borracha e traga principalmente para esta aula o seu cérebro. Vamos lá, deixa de preguiça e vamos estudar. A química que estuda as condições para que ocorra uma reação química. E também estuda os fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Nesse vídeo de hoje, nós vamos estar aprendendo a calcular a velocidade de uma reação química, ok? Vamos lá. Quando nós temos uma reação química, nós temos que identificar quem são os reagentes e quem são os produtos. Numa reação química, pessoal, os reagentes são as espécies químicas que são consumidas ao longo da reação química. E os produtos são as espécies químicas que são produzidos, que é formado ao longo da reação química. Como que eu identifico quem são os reagentes e quem são os produtos numa equação química? O reagente, pessoal, eu sempre digo aos meus alunos, é tudo que vem antes da seta. O produto é tudo que vem depois da seta, porque tudo que é produzido ao longo da reação química, ok? Então, reagente, tudo que é consumido ao longo da reação química. Produto, tudo que é produzido, tudo que aumenta a sua quantidade ao longo da reação química, ok? O segundo passo, pessoal, é tentar compreender como que essa equação química pode vir representada em um gráfico de cinética. Vamos lá? Vamos compreender como é que essa equação química vem aqui, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, um gráfico. Um gráfico onde nós temos um tempo em horas e nós temos a quantidade em mol, massa ou volume. Aqui, pessoal, a quantidade pode vir tanto em mol, massa ou volume. Eu vou estar trabalhando aqui com a minha quantidade em mol, tá, pessoal? Então, esses números aqui em Y, na ordenada 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70, representam mol. Ou seja, 10 mol, 20 mol, 30 mol e assim sucessivamente, ok? Nesse gráfico, o primeiro passo que eu tenho que fazer é reconhecer quem são os reagentes. Assim como na equação química eu tenho que reconhecer o reagente, em um gráfico de cinética eu também preciso reconhecer os reagentes. Quem são os reagentes em um gráfico da cinética? Reagentes são aquelas espécies químicas que são consumidas ao longo da reação química, eu não falei isso? Então, o gráfico de um reagente, ele tem que diminuir, ele tem que descer ao longo da reação química. O gráfico de um reagente são aqueles gráficos que vão descendo, são as curvas, pessoal, que vão descendo, ou seja, são curvas descendentes, curvas que descem ao longo da reação química. Então, esses são os reagentes, as curvas que descem ao longo de uma reação química, ok? Quem é o produto aqui? O produto, pessoal, o produto nada mais é do que aquela curva que vai aumentando ao longo da reação química. A curva que vai aumentando ao longo da reação química. Esse é o produto, ok? O produto, pessoal, olha, é uma curva ascendente. Ela vai subindo ao longo da reação química, ok? Até entrar em equilíbrio. Muito bem, sabendo reconhecer quem é reagente e quem é produto, aí eu tenho que saber fazer o segundo passo. Então, eu tenho que saber de que espécie química é cada curva dessa. E aí o aluno tem mais dificuldade. O aluno olhando aqui, ele sabe que tem duas curvas descendo, então eu tenho dois reagentes. E eu tenho uma curva subindo, então eu tenho só um produto. Então, o aluno sabe que essa equação química aqui só tem um produto, então essa curva que está subindo é de quem? É do amoníaco. O amônia, certo? Porque eu tenho só um produto. Muito bem. E agora falta ainda identificar quem é o hidrogênio e quem é o nitrogênio, porque são os dois reagentes que estão participando dessa reação química. Lindy, como é que eu reconheço? Presta bem atenção aqui, pessoal, porque é onde os alunos têm mais dificuldade na parte química, na parte de cinética, ok? Tá vendo esses números que estão aqui? Esse 3, esse 1 e esse 2, pessoal? Eles são de extrema importância para você reconhecer aqui quem que é cada curva dessa. Pessoal, aqui nessa equação química está mostrando que você tem 3 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de nitrogênio, produzindo 2 mols de amônio. Isso é uma proporção.
Nessa equação química, eu percebo que o hidrogênio, ele participa com maior número de mol. Presta atenção, esses números representam o quanto que a reação química consome em mol do elemento hidrogênio. Este número representa quanto que essa reação química consome em mol do nitrogênio. Este número representa quanto que essa reação química produz em mol do amoníaco, para essas condições em que a reação está ocorrendo aqui. Então, eu observo que o hidrogênio é o reagente que mais participa da reação em número de mol. Porque em massa não. Mas em número de mol, o hidrogênio precisa, para a reação ocorrer, precisa de 3 mols de hidrogênio para reagir com 1 mol de nitrogênio. Não são esses números que eu vou procurar no gráfico. O que eu tenho que procurar no meu gráfico é quem está em maior proporção também. Quem está em maior número de mol, ok? Então, eu sei que quem estiver em maior número de mol vai ser quem? O hidrogênio, ok? Então, agora eu vou ter que calcular nessas duas curvas o número de mol com o qual eles participam, a quantidade que eles doam, que eles conseguem doar para a reação química. Olha aqui, eu não coloquei um tempo de 2 horas, então eu vou contar esse tempo de 2 horas. Eu venho aqui no tempo de 2 horas e vou até o gráfico aqui de preto. E eu vou tentar encontrar o eixo que corresponde lá no Y a essa quantidade aqui. Vai dar aproximadamente 30. Olha aqui, pessoal. Essa curva sai do 60 e quando chega em 2 horas, quando chega no tempo de 2 horas, o número abaixa para 30. Olha o que eu tenho que entender aqui, onde muito aluno confunde. Presta atenção. Ele tinha 60 no início da reação química, 60. Ele vai participando da reação química, essa espécie vai participando da reação química. Quando chegar no tempo de 2 horas, eu vou parar e vou olhar. Quanto que ele ficou? Ele ficou com 30. Gente, ele tinha 60 e ficou com 30. Quanto que ele participou da reação? Ou seja, essa espécie participou com 30 mols. Como assim, Lindy? Como assim? Não entendi. Pessoal, esse número que eu encontro aqui não é nem este e nem este. Deu coincidência de ser igual. Este número é o que ele participa, é o que ele doa, é o que ele perdeu. Vamos supor um outro exemplo. Que você tenha 60 reais e você sai de casa com 60 reais e vai ao shopping. Depois de 2 horas que você está no shopping, você voltou para sua casa. E você tem 30 reais. Quanto que o shopping consumiu de você? Opa, se você tinha 60 reais, depois de 2 horas voltou para casa com 30 reais, você gastou 30 reais no shopping. Então, esse 30 que você gastou é que o shopping consumiu de você. A mesma coisa que essa espécie. A espécie entrou com 60 mols. Depois de 2 horas, voltou, olha aqui, voltou com 30. Quanto que ele gastou na reação química? 30 mols. 30 mols. A mesma coisa eu vou fazer aqui para essa curva laranja. Eu vou calcular quanto que ele tem depois de 2 horas. Ó, pessoal, é só eu pegar o tempo de 2 horas, tá aqui o tempo de 2 horas, eu ir lá e calcular quanto que ele tem. 10. Então, ele chegou na reação química com 20 mols, 20 mols. Depois de 2 horas, ele tem quanto? 10. 20 menos 10, 10 mols. Esse é o que ele doou para a reação química. Agora, olhando 30 e 10, quem é que está em maior quantidade estequiométrica nessa reação? O 30. Então, o 30 tem que representar quem aqui? O H2, gasoso. E o 10 mol representa quem, Lindy? O N2, gasoso. Pessoal, essa parte que eu acabei de explicar é uma das partes mais difíceis que tem para vocês compreenderem. É uma da parte mais difícil que tem para vocês compreenderem, ok? Então, pessoal, dando continuidade ao nosso primeiro vídeo de cinética, né? Vamos lá. Agora nós vamos calcular a velocidade média das espécies e a velocidade média da reação química. Eu copiei novamente aqui a equação para que a gente possa visualizar essa equação, ok? Como é que eu calculo a velocidade média das espécies? Quem são as espécies de uma reação química? As espécies são as substâncias que reagem. Então, eu tenho aqui o hidrogênio
o nitrogênio e a amônia. Nessa equação química, essas são as espécies químicas que participam da reação. Como é que eu calculo? Como é que eu calculo a velocidade média das espécies? A velocidade média das espécies, de qualquer espécie de uma equação química, é a variação do número de mol dividido pela variação do tempo. Como assim, Lindy? Variação do número de mols, porque esse gráfico aqui que nós estamos trabalhando está em mols. Lembrando que nós estamos trabalhando com a unidade mol, ok? Vamos lá. Como é que fica isso aqui? Variação, pessoal, um delta é sempre algo final menos algo inicial. Um delta é sempre algo final menos algo inicial. Então, aqui é variação do número de mol, porque esse N representa número de mol. Então, é número de mol final menos número de mol inicial. Ok? Mas quem que é o final? Quem vai me dizer o final, pessoal, é o tempo. Lembrando que esse tempo aqui é um tempo de 2 horas. Então, eu estou trabalhando com um tempo de 2 horas. Então, o final, eu vou procurar o final de quem? O final do hidrogênio, já que eu estou calculando a velocidade média dele. Então, eu venho aqui no tempo de 2 horas, vou subir até encontrar o gráfico do hidrogênio, que está aqui, o gráfico do hidrogênio, e vou procurar quanto que ele tem aqui em mol. Quanto que ele tem em mol? 30. Então, o número de mol final é 30. Qual é o número de mol inicial? O número de mol inicial, pessoal, neste gráfico aqui é a origem, é o tempo zero. Então, é aqui, ó, com quanto de reagente, com quanto de mol, qual é a quantidade de mol que esse reagente veio? Ele veio com 60. Então, 30, porque está aqui 30, novamente, menos, porque na fórmula é menos, o número de mol inicial, que é 60. 30 menos 60, pessoal, isso aqui vai dar 15. Vai dar 15, 30 menos 60 dividido por 2 dá 15. Então, a velocidade média do hidrogênio é 15 mol por hora. Por que é mol? Porque eu estou trabalhando com a unidade mol e trabalhando com tempo em horas. Pessoal, essa velocidade está negativa, por quê? Porque é a velocidade de um reagente. A velocidade de um reagente sempre vai dar um sinal negativo, mostrando que esse reagente foi consumido ao longo da reação. Vamos agora, pessoal, aqui calcular a velocidade média de formação do amoníaco. É a mesma coisa, é a variação do número de mol dividido pelo tempo. Lembrando que o tempo é o tempo de 2 horas, que é o tempo que eu estou considerando aqui na minha equação química. Então, no tempo de 2 horas, o amoníaco está aqui, ó, certo? Qual é a quantidade para o tempo de 2 horas? O final dele é 20. Então, observe que aqui o final dele é 20. Então, 20 menos, qual é o tempo inicial? Qual é o tempo que ele começou? Qual é o tempo que eu estou considerando? Estou considerando um tempo zero, o início da reação. Então, qual é a quantidade de amoníaco que eu tenho? Amoníaco é um produto. No início da reação, não temos nada. Então, 20 menos 0, dividido por 2, dá 10. Por que essa velocidade dá positiva? Essa velocidade, pessoal, dá positiva porque eu estou calculando a velocidade de um produto. Toda vez que eu estiver calculando a velocidade de um produto, tem que dar positivo. Então, a velocidade média da produção de amoníaco é 10 mol por hora. Vamos calcular agora, pessoal, a velocidade média da reação química, que é essa velocidade média aqui global, pessoal. Toda essa velocidade, ok? Como é que eu calculo a velocidade média da reação química? A velocidade média de uma reação química é a velocidade média das suas espécies dividido pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos. É a velocidade média de cada espécie dividida pelos seus coeficientes estequiométricos. É a velocidade média de cada espécie dividida pelos seus coeficientes estequiométricos. De onde saem esses números, Lindy? De onde saem esses números? Esses números saem da equação devidamente balanceada, ok? Então, vamos calcular aqui a velocidade média da reação química através da velocidade média do hidrogênio, ok? Então, a velocidade média do hidrogênio eu já calculei, que deu 15. 15 dividido por 3. De onde sai esse número? Sai do balanceamento, da estequiometria dele. 15 dividido por 3, a velocidade média dessa reação, a velocidade média com que essa reação ocorre é 5 mol por hora. Pessoal, você pode também calcular a velocidade média com esse valor do nitrogênio e com este valor do amoníaco, dividido pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos. E nós temos que chegar no mesmo 5 mol por litro, ok? Então, nós vamos finalizar aqui a nossa primeira videoaula de cinética, ok?